A Torre de Babel. Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre a Torre de Babel. Hoje, vamos explorar a história fascinante de quando, no alvorecer da humanidade, todos falavam uma única língua e se uniram para construir uma torre que alcançasse os céus. Nesta narrativa, veremos como o orgulho e a autossuficiência dos homens os levaram a tentar desafiar os limites impostos por Deus, resultando na confusão das línguas e na dispersão dos povos. Refletiremos sobre as lições profundas que essa história nos ensina sobre a importância da humildade, do reconhecimento de nossa dependência divina e dos perigos de colocar nossa confiança somente em nós mesmos. Se você valoriza conteúdos que nos conectam com as grandes lições da Bíblia e que nos fazem pensar sobre nossa própria jornada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos nessa! No alvorecer da humanidade, quando todos falavam uma única língua e compartilhavam o mesmo entendimento, os homens decidiram se unir para um grande empreendimento. Na vasta planície de Sinear, escolheram construir uma cidade e, no centro dela, uma torre que chegasse até os céus. Era um projeto grandioso, um monumento à sua própria capacidade, um marco que garantiria que jamais fossem dispersos sobre a face da terra. Seus corações estavam cheios de confiança em si mesmos, pois acreditavam que, juntos, poderiam conquistar os céus e perpetuar seus nomes por gerações. Queriam ser lembrados, ser imortais por meio de sua obra. Para eles, essa construção não era apenas um símbolo de união, mas também um testemunho de sua própria grandeza e domínio sobre a criação. Eles desejavam ser os arquitetos de seu próprio destino, livres das limitações e dependências do divino, e sonhavam com um futuro onde sua marca seria eterna. Eles aprenderam a moldar tijolos e usar betume como argamassa, substituindo as pedras naturais por criações próprias. Com isso, demonstraram que a inteligência humana poderia superar as limitações impostas pela natureza. Não esperavam por dádivas divinas, mas confiavam em sua engenhosidade para erguer algo que desafiasse os limites estabelecidos. O trabalho era árduo, mas a determinação de cada um os impulsionava a continuar. Dia após dia, suas mãos carregavam tijolos, erguiam paredes, desenhavam planos com precisão e fervor. Os líderes do projeto reforçavam a importância do trabalho em equipe, lembrando a todos que essa era a única maneira de garantir um futuro seguro e unificado para a humanidade. E assim, entre suor e esperança, os homens acreditavam estar construindo não só uma estrutura física, mas também um legado imortal. Porém, sem perceber, estavam desviando seus corações para um propósito distante de Deus, seduzidos pela ilusão de que poderiam se elevar sem reconhecer a fonte de toda a vida. A torre, mais do que uma construção, passou a simbolizar uma mentalidade de autossuficiência, um desejo de glória que substituía a reverência ao Criador. Eles não queriam apenas sobreviver, desejavam provar que não precisavam mais de Deus para prosperar, que eram senhores de seu próprio destino, esquecendo que toda verdadeira grandeza nasce do reconhecimento da nossa pequenez diante do infinito. Mas Deus, que vê além das aparências, contemplou o coração dos homens e percebeu o perigo dessa ambição desmedida. Ele sabia que a unidade em torno de um propósito errado poderia levar a uma arrogância sem limites, afastando-os cada vez mais da dependência dele. O ser humano, em sua busca incessante por controle e domínio, corria o risco de esquecer sua origem, sua essência e, sobretudo, sua necessidade de um relacionamento íntimo com o Criador. Assim, decidiu intervir para evitar que os homens se perdessem ainda mais em sua própria soberba. Se continuassem a trilhar esse caminho, acreditando que poderiam alcançar a plenitude por seus próprios méritos, acabariam se distanciando do verdadeiro sentido da vida. Pois o homem não foi feito para se exaltar acima de Deus, mas para viver em harmonia com Ele, reconhecendo sua soberania e amor. Esse desvio, movido pelo orgulho, é como uma estrada que nos afasta do lar e nos deixa vulneráveis às intempéries da existência. Com um simples ato, Deus confundiu as línguas deles. De repente, o que antes era entendimento perfeito tornou-se um emaranhado de palavras incompreensíveis, como se o próprio ar se enchesse de ruído. Pedidos e ordens passaram a soar como sons desconexos, e a cooperação, antes tão harmoniosa, transformou-se em frustração e caos. O que havia sido uma grande comunidade,
unida por um único ideal, desmoronou em confusão e desentendimento. O trabalho parou, as mãos que erguiam tijolos agora gesticulavam sem conseguir se entender. O caminho que parecia seguro para a imortalidade revelou-se um projeto fadado ao fracasso. As expressões de confiança deram lugar ao medo e à insegurança. A unidade que os mantinha coesos desapareceu, deixando-os imersos na incerteza de um futuro sem direção. Aqueles que antes trabalhavam juntos agora se viam como estranhos, incapazes de comunicar seus pensamentos e sentimentos uns aos outros, como se a própria essência da comunicação tivesse sido diluída. Sem alternativa, os homens começaram a se dispersar. Foram obrigados a abandonar a cidade inacabada, espalhando-se por diversas terras, formando povos e culturas distintas. Assim nasceu a diversidade das nações e das línguas, uma lembrança viva da tentativa humana de alcançar a grandeza sem a presença de Deus. O local ficou conhecido como Babel, pois ali o Senhor confundiu as línguas da terra e os dispersou. A cidade que deveria ser um símbolo de unidade transformou-se num marco da fragilidade humana, na ilusão de que é possível construir um império sem o Criador. O que deveria ser um monumento à eternidade tornou-se uma ruína que expõe a vaidade e a efemeridade dos feitos humanos. O sonho de imortalidade e poder, erguido com tanto esforço, acabou se revelando como um alerta para todos nós. Sem Deus, toda construção, por mais grandiosa que pareça, está fadada ao colapso. Se você está curtindo este vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar abaixo o que achou. A história da Torre de Babel não é apenas um relato do passado, mas um espelho que reflete a natureza humana em sua forma mais pura. Quantas vezes nos encontramos construindo nossas próprias torres, projetos movidos pelo orgulho e pelo desejo de nos afirmarmos diante do mundo? Como os antigos construtores, tentamos erguer monumentos à nossa inteligência, à nossa força e ao nosso sucesso, acreditando que assim garantiremos nossa permanência e relevância. Mas, assim como em Babel, qualquer empreendimento que não tenha Deus como base está sujeito a desmoronar, pois aquilo que é feito sem Ele não pode permanecer. O que parece sólido pode ruir, e o que parece promissor pode se transformar em puro caos, pois nada que se constrói sobre o orgulho se sustenta de maneira duradoura. Babel nos ensina que a verdadeira segurança não está na obra de nossas mãos, mas na presença constante de Deus em nossa jornada, que nos guia mesmo quando tudo parece desmoronar. A diversidade de línguas e culturas, antes vista como uma punição, ao longo do tempo se revelou uma bênção inestimável. Em vez de uma humanidade monolítica, surgiram povos distintos, cada um com suas próprias expressões, tradições e riquezas culturais. Essa multiplicidade nos mostra que Deus, mesmo ao corrigir nossos excessos, o faz com um propósito maior, criando oportunidades para o crescimento e o aprendizado. A fragmentação da humanidade levou à multiplicação da criatividade, ao surgimento de diferentes formas de arte, pensamento e conhecimento. O que começou como uma dispersão forçada, transformou-se num mosaico de experiências que enriquecem a existência humana de maneira singular. Deus não destruiu os homens em Babel, Ele os espalhou para que pudessem florescer, para que aprendessem a depender dele e para que cada cultura expressasse, à sua maneira, a grandiosidade da criação divina. Essa diversidade é um legado que, apesar da desordem inicial, trouxe consigo uma riqueza inestimável para o mundo. Ainda hoje, enfrentamos a tentação de construir novas torres de Babel em nossas vidas, investindo demais em nossa própria sabedoria e esquecendo que toda realização verdadeira deve ser alicerçada em Deus. Podemos buscar segurança em nossas conquistas, no poder ou no reconhecimento dos outros, mas nada disso nos proporcionará a estabilidade real que só encontramos em uma relação sincera com o Criador. Tentamos controlar nosso futuro, evitar a dor e erguer fortalezas de segurança, mas, no fim, descobrimos que sem Deus tudo é instável e passageiro, podendo se perder num instante. A história de Babel nos convida a refletir profundamente sobre onde temos colocado nossa confiança. Será que confiamos em nossos próprios feitos ou depositamos nossa fé na vontade de Deus? Somente Ele pode nos dar um fundamento inabalável, capaz de suportar todas as tempestades da vida. Portanto, Babel permanece como um lembrete eterno de que, sem Deus, nossos maiores esforços podem se transformar em confusão e frustração. Mas, simultaneamente, nos ensina que mesmo quando erramos, Deus está sempre presente, transformando nossos fracassos em novas oportunidades de crescimento.
A verdadeira grandeza não reside em erguer torres que toquem os céus, mas em construir uma vida fundamentada na fé, na humildade e na obediência àquele que governa sobre toda a terra. Só quando reconhecemos nossa completa dependência de Deus é que podemos alcançar a plenitude que tanto almejamos, pois é nessa submissão que encontramos força, paz e renovação. Ao contemplar essa história, somos desafiados a examinar nossos próprios projetos e ambições. Será que estamos tentando construir torres de orgulho em nossas vidas? Ou buscamos a verdadeira sabedoria que vem da comunhão com o divino? Cada decisão, cada esforço, deve ser visto à luz da nossa necessidade de dependência de Deus. Quando colocamos nossos planos acima da vontade divina, arriscamos perder a harmonia e o propósito que somente Ele pode proporcionar. Babel nos lembra, de forma dramática, que a autossuficiência é uma ilusão e que a verdadeira realização está em reconhecer que nosso destino está entrelaçado com o do Criador. Que esta narrativa nos inspire a buscar um caminho de humildade, onde cada conquista é temperada com gratidão e cada projeto é fundamentado na fé. Que possamos aprender a valorizar não apenas o resultado de nossos esforços, mas também o processo de depender e confiar no divino. Em última análise, a Torre de Babel é um convite para refletirmos sobre a efemeridade do orgulho humano e sobre a beleza duradoura de uma vida construída com a presença de Deus como alicerce. Cada passo que damos deve ser guiado pela certeza de que a verdadeira força e segurança vem daquele que nos criou e nos sustenta a cada momento. Após explorar a grandiosidade e as lições profundas da Torre de Babel, vemos como o orgulho desmedido e a autossuficiência podem nos afastar da verdadeira grandeza, que só se alcança reconhecendo nossa dependência de Deus. Essa história nos convida a refletir sobre a importância de construir nossas vidas com humildade e fé, lembrando que nossos maiores esforços só terão sentido quando fundamentados na obediência ao Criador. Que possamos aprender com Babel, evitar os perigos do orgulho e valorizar a diversidade que nos enriquece. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que você aprendeu. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam refletir sobre essa lição e, claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos conteúdos. Obrigado e até a próxima!